Deus do céu, aleluia! Essa é a última mensagem da série Oi Deus, Sou Eu de Novo. Nem foi ensaiado. Sabe qual é a boa notícia? A gente nunca para. Deve ter uma série nova saindo daqui a pouco. Já deve ter sido até gravada. Porque a gente não para. Deus nos chamou, Ele chamou você, e a gente não vai parar. Diga para quem está perto de você, fala, você não vai parar. Você não vai desistir. Você vai ir até o final daquilo que o Senhor chamou você para viver. Aleluia. E nem começamos a pregar, já está valendo. E hoje eu vou fazer algo diferente. O nome da série é o nome do nosso devocional. E agora, que mês que vai estar passando essa mensagem? É de novembro, já deve estar quase acabando o ano. Quais são os seus planos para o ano que vem? Como que vai ser o seu ano? Eu já tomei uma decisão. Eu quero que o meu ano seja cheio da presença do Espírito Santo. Eu quero viver o melhor ano da minha vida. Eu quero que esteja, sobrecarregado da presença dEle. De manhã, de tarde, ao meio-dia, clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. Amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Eu quero que essa seja a minha vida, mais cheia, mais perto, mais íntima de Jesus. Amém? Então por isso, o Oi Deus, Sou Eu de Novo. É o nome do nosso devocional de 365 dias e de 2026. E se você ainda não tem, se você quiser e puder, é uma oportunidade para você decidir sobre como vai ser a rotina do seu próximo ano. Palavra de Deus, joelhinho no chão e um conteúdo que vai levar você para mais perto dele. Amém? Eu não mostrei em nenhuma mensagem da série, mas vou mostrar para você aqui no final, porque ele me acompanhou essa série toda. E esse é Oi Deus, Sou Eu de Novo. Aleluia! Eu quero declarar no nome de Jesus que este devocional será ferramenta de Deus para mudar, abençoar, ser uma ferramenta de cura para milhares de famílias. E esse lugar aqui é verdadeiro, é real. Se você entrar lá no Instagram do Oi Deus, Sou Eu de Novo, você vai encontrar. Mas o convite do devocional é: Ele está te esperando todos os dias. Ele não desiste de você. Amém? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. A gente vai para a mensagem de agora. Eu quero te avisar que na vida, quem suporta vence, quem desiste para. E de fato a realidade é: quanto mais você suporta, mais longe você chega. Eu quero que 10 pessoas agarrem isso com fé. Seu nível de resistência vai aumentar. Sua resiliência vai aumentar. Vai recebendo. Sua resistência vai aumentar. Sua resiliência vai aumentar. E pressões que você não suportaria, você vai suportar e vencer. Em nome de Jesus. E eu vou só falar uma coisa. Toda promoção de Deus vem disfarçado de pressão. Calma, a gente já vai para a palavra. Agora só um recado importante. Nossa associação evangelística, eu sempre falo, mas eu nunca vou parar de falar também, porque foi aquilo que o Senhor nos confiou. E eu preciso de você, do seu tempo, do seu coração. Você pode ser um Arão para que as mãos permaneçam levantadas e mais vidas sejam alcançadas. David, eu quero saber o que você está fazendo. O que é essa associação sem fins lucrativos? Aonde ela fica? Eu vou deixar um Instagram aqui. Eu vou deixar as redes sociais. O que você puder. Entre para entender e talvez você vai descobrir um propósito para a sua vida. Ser parte daquilo que está mudando a vida de milhares de pessoas. Amém? Antes da mensagem, outro recado. Curte o vídeo, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso, rapidão. Curte,
comenta, se inscreve no canal. Nós queremos ser parte da sua vida, trazer alimento sólido para você de segunda, quinta, no nosso canal do YouTube, e de segunda a sexta no SBT às 7:30 da manhã. E pra gente não enrolar mais porque eu tô ansioso, vamos pra mensagem. Aleluia! Aleluia! Quem tem mais de 30 anos, levanta a mão. Bom, depois dos 30, coisas que nunca doeram, dói. Órgãos que a gente não sabia que existiam, passam a aparecer nos exames. Eu estou gravando aqui com o ciático travado. Você está rindo que não é você. Mas depois dos 30, é só Jesus. Antes a gente tem coisa assim que a gente não sabia. Mas depois dos 30 a gente descobre. Não é verdade? Nossa geração, ela tem algumas marcas. E a gente é a geração de 90. Quando a gente nasceu, a internet já estava nascendo. Foi junto com a gente. Não é verdade? A gente sabe o que é internet de escada. A gente é velho, irmão. Alguém olhou pro lado e falou: internet de escada? Como é que disca? Irmão, eu lembro até hoje o número do discador do Pop: 30258300. E era depois da meia-noite. Lembra disso ou não? E sabe como é profético? Hoje a gente é parte do SBT. E eu entrava no site do SBT, porque era o único site que eu sabia: www.sbt.com.br. Dani, fazer uma propaganda. Mas a gente tem uma marca na nossa geração. A gente sabe o que é bullying na prática. E na nossa época, bullying não era errado, era item obrigatório da nossa infância. Não é verdade? Eu não sei você, mas eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. E na época não tinha trabalho infantil, era só trabalho mesmo. Eu andava de bicicleta 12 quilômetros para trabalhar com 14 anos. É muito engraçado, porque você olha para a geração Z, que é a geração de agora, é muito diferente da gente. Né? A percepção, as reações, as demandas também são completamente diferentes. Na nossa época não tinha tanto diagnóstico. Hoje a gente tem TEA, tem um monte de coisa. Na época a gente era só atrasado mesmo. Eu não estou não estou falando de uma maneira desmerecendo, não. Eu só estou falando que na nossa época, algumas informações de agora, que são muito importantes, a gente não tinha. Mas para outras coisas, não saber nos tornou fortes também. Nos amadureceu de uma certa maneira, né? A gente, não sei quem apanhou aqui quando era criança, levante a mão. Irmão, eu queria ter apanhado só um dia na minha vida, porque todo dia da minha vida não foi fácil. Irmão, e essa é a nossa marca. E por que eu estou falando isso tudo para você? Porque a gente soube o que é pressão, esmagamento, exigência e cobrança desde sempre. E o perigo de uma geração que não sabe o que é isso é se tornar uma geração fraca e sem resultados. Porque no fim a gente só vence o que suporta. No fim a gente só passa por aquilo que sente e permanece de pé. Só que aí que está. A geração de outrora, ao invés de ensinar a geração que chega, está absorvendo os traumas da geração de agora. E está perdendo a resistência da vida. Estamos desistindo antes da hora. Estamos reclamando de coisas que nós não reclamávamos antes. Já parou para pensar que antes demorava muito tempo na internet, e se o nosso telefone trava, a gente fica: oh my God, que vida é essa? Eu estou querendo que você entenda que o caminho daquilo que o Senhor colocou no meu coração é sobre suportar a pressão. E que pressão a gente vai ter para o resto da vida, não importando a área que a gente se encontra. Enquanto Deus falava comigo isso, e eu vou ler um texto bíblico para você,
me fiz entender que nada mudou na minha vida. Eu me sentia pressionado lá atrás, dentro de um nível que eu vivia, dentro de uma realidade, e me sinto agora exatamente igual. Ou seja, meio que não importa, sempre haverá pressão. O que te faz alguém é o que você faz debaixo da pressão. Entenda? Agora caminha comigo no texto bíblico e a gente vai destrinchar isso junto. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 13. Capítulo 16, versículo 13 diz: Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Daquele dia em diante, então, Samuel se levantou e foi para Ramá. Bom, o que a gente tem aqui? Uma informação clara, já preguei isso milhares de vezes, que é exatamente a unção de um novo rei, que é o que nós estamos vendo na palavra. Está nascendo aqui um rei de Israel. Só que demorou 16 anos para se tornar rei de Israel. Antes de se tornar rei, ele enfrentou várias pressões. E depois de virar rei, a pressão não acabou. Esse é o ponto. Eu não vou falar sobre processos hoje. Eu vou falar de fato sobre pressões. Pressões é o resultado do processo, mas é o último estágio do que tira da gente a partir de então. Se um dia você for em Israel, você vai conhecer um lugar chamado Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite. Foi aonde Cristo foi esmagado. Foi aonde Cristo declarou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas suportou a pressão. Foi para a cruz do Calvário e se entregou no nosso lugar. Se tivesse três crentes, estava dando glória a Deus agora. Eu vou falar de novo. Suportou a pressão, foi esmagado. Aleluia. No nosso lugar, esmagado. E a Bíblia diz que a angústia foi tamanha que suou gotas de sangue, mas não desistiu no Getsemane. Caminhou pela subida do Gólgota, foi para a cruz do Calvário e morreu no nosso lugar. E a boa notícia é que ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Só que a diferença do que Cristo viveu é que aquela prensa era nossa. Aquela morte era nossa. Era o nosso pecado. Era as nossas iniquidades. Era pra gente aquela cruz. Mas Ele entrou no nosso lugar. Deixa que essa é minha. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e Ele não abriu a sua boca. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquela pressão não era dele, era nossa. Mas Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Aleluia. O que é nosso naquele momento foi dele. Só que agora nós temos a nossa história livre de um peso desnecessário, que só carrega sem quem quer, mas tem as outras pressões da nossa vida. Porque tudo é muito lindo até virar a página para onde começam as coisas. Toda promessa é linda até começar o caminho. Todo plano de Deus é incrível até você ser parte dele. Sabe, tudo é bom até você estar debaixo de pressão. E aqui revela quem somos. Aqui revela quão comprometidos nós estamos e quanto queremos aquilo que queremos de fato. E esse é Davi. E Davi não teve só pressão depois da unção. Ele teve antes. A primeira pressão que Davi teve que enfrentar foi não ter sido chamado para um lugar que era dele. Foi rejeitado, foi ignorado antes de começar.
A vida dele já tinha um cenário pronto. Chama todo mundo, mas não chama ele. E depois que chama ele, ele teve a dor do irmão, do Eliabe, que falou que ele estava se achando. Lembra da mensagem dos inimigos de dentro? Tudo que a gente passa na vida são pressões que, se a gente vence, nos leva para outro nível. Só que se a gente desiste, a gente volta para o começo na maioria das vezes. E o ponto é esse. As marcas da nossa geração é gente que não suporta ser chamada a atenção. Gente que não suporta a opinião contrária. Gente que não suporta ser questionado. Gente que não suporta ser, sabe, é uma loucura a nossa vida. Você tem um medo hoje de, parece que tem que andar em ovos, pisando em ovos, porque alguém fica dodói com qualquer coisa. E uma geração fraca é uma geração que não suporta a pressão. Só que se você não suporta a pressão, o resultado da pressão que lhe traria, não lhe trará, porque você desiste antes das coisas acontecerem. Antes do milagre se aperfeiçoar. A gente já está parando no primeiro capítulo da nossa história e indo embora porque não quer. Porque a gente acredita que a pressão do outro é mais leve do que a nossa. A gente está romantizando pobreza, a gente está romantizando mediocridade. A gente está romantizando coisas que para nós, porque não queremos o desafio preferimos chamar de erro. Está cheio de gente que não quer prosperar, está tudo certo. Mas por que não? Você não quer carregar o peso. Você não quer ter pressão. A gente está dizendo que melhor é a vida de quem vive no meio do nada, porque na nossa cabeça ele não tem pressão. Lindo, quem trabalha na lavoura, por mais simples que seja, olha para o céu todo dia antes de dormir para não ver se não vai chover no outro dia. Sabe qual é a pressão do agricultor? Não controlar a meteorologia que depende para que a planta cresça no solo. Ele também tem pressão. Na nossa cabeça, a pressão ela escolhe. Não, a pressão ela é inevitável e ela é para todos. Quando eu era garoto, comecei a trabalhar. Lembra? Tinha pressão já. Qual era a minha pressão quando eu era vendedor de tênis? Bater a meta. Se não batesse a meta, não ganhava. Era uma pressão. Qual era a minha pressão quando eu costurava saco de carvão para o meu pai? O meu pai chegar e a produção não estiver pronta e o pau cantar nas minhas costas. Qual que era a minha pressão quando eu fui bancário? Minha pressão quando eu fui bancário era não conseguir abrir o número de contas que eu precisava abrir por mês. Quando eu me tornei vendedor de embalagem para o meu pai, qual que era a minha pressão? Eu não tinha mais salário fixo, eu tinha que trazer dinheiro para casa e sustentar minha família. E a decisão era eu que tinha tomado. Sempre teve pressão, nunca foi diferente. Entende a parada que, na verdade, a pressão ela é inevitável e ela está em todas as esferas da vida? Só que aí que tá. A gente escolhe o nível de pressão que a gente quer. A gente escolhe o nível de pressão que a gente suporta. Então, às vezes na nossa vida a gente só não avança porque não quer a pressão do próximo passo. Ou a gente não se sente preparado, ou a gente não tem hombridade para aceitar aquilo que é necessário para crescer. Tudo tem dor. Crescer dói. Se você pega uma criança em fase de crescimento, na fase do maior pico, os ossos delas dói, porque crescer dói. E essa é a parada da marca da nossa geração. Se nós não olharmos para a palavra e nos inspirarmos nela, seremos o reflexo de uma geração que chega agora e que está impactando a nossa história. A gente está ficando mimimi demais. Nós vivemos um negócio na nossa casa de alguém que chamamos a atenção e disse: ai, relacionamento é igual um vaso de vidro de cristal. Depois que trinca não serve mais. Era só uma correção de rota. Mas tem gente que nem isso aceita mais. Entendeu? Eu falei que não era leve. Eu falei que era complicado. E essa é a nossa realidade. O quanto você quer vai determinar o quanto de pressão você está disposto a suportar. Falávamos agora há pouco. Queime as carroças. Queime os animais. Abandone o passado. E a gente diz: uau, que lindo! Mas depois que você fazer isso, você vai ter uma pressão para carregar. Qual é? Não tenho para onde voltar. Vai estar aqui, ó. Vai estar aqui. Qual é a
pressão que você suporta. A pressão que você suporta determina o destino que você se prepara. Então entenda que o nosso desafio rápido é olhar para dentro de nós e mudar a nossa perspectiva sobre as coisas. Para de reclamar, começa a entender a correção e aceite a correção. Assuma que você não é o bambambam da história, que você não é a última Coca-Cola do deserto. Deixa Deus te corrigir. Já parou para pensar que agora, de repente, a gente está mudando o que a Bíblia diz para ficar de acordo com a nossa vontade? Bom, a Bíblia já disse isso no começo. E sentirão comichão nos seus ouvidos e ajuntarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Sabe o que é isso? Gente dodói. Se o que eu falo afronta o teu pecado, você vai embora. Se o que eu falo revela a tua miséria, você vai embora. Você para de seguir, você deixa de assistir. Porque você é moleque. Eu sei que isso incomoda, e talvez você está ouvindo agora, e está assim, nossa, não precisava disso. Precisa, porque foi isso que nos forjou no passado, foi isso que forjou os homens da palavra de Deus, foi isso que formou Moisés, foi isso que formou José, foi isso que formou Abraão, foi isso que formou Ló, e agora na nossa vez a gente quer o quê? Folga? Quer viver o extraordinário, vivendo uma vida comum e rasa? Quer viver o extraordinário com Deus, orando 2 minutos por dia? Quer viver o quê? O sobrenatural de Deus sem buscar a presença dEle, achando que um vídeo vai te alimentar? E aqui eu confesso para você que eu estou olhando para a palavra de Deus e estou dizendo, Deus, então, peraí. Se o game da vida é suportar pressão, me faça forte. Você entende? Se o game da nossa vida é ser resistente, Deus me faça resistente. E aí eu preciso voltar lá em Jeremias. Deus diz a Jeremias, Jeremias, desce a casa do oleiro. Aí Jeremias desce a casa do oleiro. Quando ele desce, um vaso está sendo feito nas rodas. E o oleiro está fazendo o vaso. E de repente a Bíblia diz, o vaso quebrou-se na mão do oleiro. E aí o vaso é feito novamente. Quando a gente quer ser forte, a resposta de Deus é, volta para as minhas mãos. Deixa eu quebrar você e fazer de novo. Deixa eu tirar as impurezas que te tornam fraco. Deixa eu tirar os pontos fracos que você não enxerga. Deixa eu tirar de você aquilo que te paralisa. Porque na verdade a gente está querendo avançar sem estar preparado para aquilo que Deus tem para nós. A palavra vai dizer, tendo porém tesouro em vaso de barro. Mas aí que está, a resistência do vaso determina a quantidade de tesouros que vai dentro. Então a gente quer viver o fim das coisas, mas não quer aceitar a pressão que elas exigem de nós. E esse é o lema da nossa noite. Eu preciso ser muito sincero com tudo aquilo que o Senhor falou no meu coração. Uma geração que desiste não viverá o sobrenatural de Deus. Uma geração que não tolera a correção será envergonhado pelos seus erros publicamente. Uma geração que se dói quando alguém endireita sua rota. Ah, lindo, eu vou te falar. Lá em casa nós temos 3 filhos. E eu aprendi a ser pai com eles, eu não vim pronto. Eu aprendi com eles. E a gente teve uma cena engraçada essa semana lá em casa. Minha esposa gritou num decibéis que eu nunca tinha visto. Nunca vi e nem eles. E o bom é que eu vi pela câmera. E tá até gravado. Irmão, coisa mais linda foi ver 2 meninos baixar a orelhinha, se pedir perdão um pro outro, arrumar a bagunça que fizeram e se arrepender. Sabe o que a gente está fazendo hoje? Deixa. Não frustra eles. Não briga com eles. Mas quando a gente está fazendo isso com os nossos filhos, a gente está, na verdade, colocando neles o que a gente está espelhando em nós. A gente não quer pressão. A gente não quer processos, a gente não quer jejum, a gente não quer oração, porque a gente diz, não, o preço já foi pago, mas a gente, na verdade, só está fugindo da raia. A gente não quer pagar o preço das coisas.
A gente quer desenrolado, a gente quer sem casca, a gente quer limpinho. Mas eu olho para os meus filhos e consigo imaginar o que Deus pensa de mim. Se eu produzo resistência neles, serão homens que vão honrar a nossa família no final, no futuro, melhor dizendo. Mas se eu deixo eles crescerem daquela maneira, serei como Eli no final da vida. Terei um ministério que abençoou muitos, mas perdi a minha casa. Deus olha para nós e está fazendo a mesma coisa, só que a gente não percebe. Quando Deus coloca você numa circunstância difícil, Deus está espremendo você. Mas não é para tirar o pior de dentro, é para sair aquilo que há de melhor de dentro de você. É para extrair de você aquilo que vai te levar para a próxima estação e te preparar para algo ainda maior do que Deus tem para a sua história. A cada batalha que você experimenta e resiste, um outro degrau da vida nasce para você. Todas as pressões que Deus nos coloca são promoções que virão sobre a nossa história. Grave isso. Toda pressão que você resiste sem desistir é a promoção de Deus para o próximo nível que você precisava. Quando Davi vence a rejeição, ele se torna o rei de Israel. Quando Davi vence o gigante, ele se torna o rei de Israel. Mas quando Davi não toca em Saul, mesmo podendo tocar, ele assume o trono de Israel. Compreenda que cada fase que você experimenta, resiste, não vai embora, Deus te leva para um próximo nível. Então a pergunta para você é, o quão disposto você está a suportar para viver o que Deus tem para você? Porque se for pouco, será pequeno. Entende? Eu estava lendo sobre isso e eu fiquei encasquetado com isso. Porque eu fiquei pensando, Deus, espera aí. Então, mas tem gente que tem mais pressão do que a gente. Por exemplo, um cara que tem uma empresa de 3.000 funcionários, ele tem mais pressão do que um homem que tem 100 funcionários? Sim ou não? Sim ou não? Aí que você se engana. Não é a mesma pressão. Porque um que ganha para pagar 100 funcionários é diferente do que ganha para pagar 3.000 funcionários. Ou seja, a pressão é a mesma, porque está conectada com a realidade. E a realidade singular garante a nós uma pressão que a gente sustenta na estação que a gente está. Seria injusto se o que tem dinheiro para pagar 100 funcionários tivesse que pagar 3.000 funcionários. Mas não é assim. O nível garante a pressão adequada. Lembra que a gente ouvia naquele ditado popular? Deus nunca vai te dar um frio maior do que o cobertor que Ele te deu? Isso é a realidade da vida. Deus nunca vai te colocar numa circunstância que você não esteja preparado para suportar, vencer sem desistir e ir além. O problema é que a gente está desistindo antes de começar, porque na nossa cabeça foi colocado que a gente não vai conseguir, que a gente não pode, que não é pra gente. Mas eu quero, no nome de Jesus, tirar isso da sua cabeça. Se Deus colocou você nessa circunstância, é porque você pode, é porque você consegue, é porque você vai. E em nome de Jesus a pressão não vai fazer você parar, não vai fazer você vai desistir, mas em nome de Jesus ela vai levar você para um outro nível daquilo que Deus tem para a sua história. Sabe? Mas agora eu viro a página rapidamente, eu viro a página por causa do tempo, eu viro a página para te dizer o seguinte: a questão é, quem desiste antes da hora não vê a história sendo escrita de maneira completa. Rapidamente. Eu estava lendo, fiquei estudando sobre isso, e eu fiquei estudando sobre os homens da nossa história, do nosso tempo, contemporâneos, que tiveram motivo para desistir e não pararam. E aí eu me surpreendi com um cara, Michael Jordan. O Michael Jordan, você tá no mundo? Tá. Michael Jordan, o técnico dele, no colégio, tirou ele, limou ele. Sabe o que o técnico disse? Você não tem habilidade suficiente e você é pequeno demais. Irmão, isso aí é suficiente para mudar de carreira, não é? Pô, muda de profissão. Você não tem tamanho e não tem habilidade suficiente, vaza daí que isso não é para você.
E é assim que nós somos testados na nossa vida. Nós não paramos quando estamos vencendo. Nós paramos quando alguém diz que a gente não consegue vencer. A gente não para na presença do gigante. A gente para no acampamento quando alguém diz que a gente precisa de uma arma que não precisa, para vencer com a arma que a gente já tem. A gente não é derrotado pelo gigante. A gente é derrotado no riacho. Quando está pegando as pedras e um pensamento vem na nossa cabeça dizendo: você não vai conseguir, não vai dar certo, esse gigante é grande demais. A gente não é derrotado pelo gigante no campo de batalha. A gente é derrotado pelos irmãos que dizem: não, a gente treinou para isso, deixa para nós, isso não é para você. A gente não é derrotado no campo de batalha. Às vezes nós somos derrotados quando estávamos começando a pensar se era possível. Então eu quero dizer algo para você, meu lindo. Se você não aprender rápido a entender e compreender que se Deus te colocou no meio dessa confusão, é porque Ele vai extrair o melhor de você, e que você pode seguir sem vacilar os teus pés, que Ele guardará você na sua entrada e na sua saída. Se você não entender, você vai desistir antes da guerra sequer começar. Então agora, a gente começa a entender rápido que a promessa é lindo, mas o cálculo que a gente faz, talvez o resultado, faz a gente desistir antes de começar. Deus diz algo, é lá, e a gente vai dizer: nossa, vai custar 6 anos da minha vida, não quero. Deus te mostra algo, e você diz: nossa, isso aqui vai custar que eu vou ter que transicionar de carreira, então deixa quieto, não quero. Deus te dá um plano e diz: mas você tem que acordar de madrugada, sua rotina ainda é pesada, mas você vai ter que sacrificar, você vai ter que... Aí você: não, deixa, melhor não. E por que a gente não faz? Porque a gente não quer pressão. Mas você já está pressionado na vida que você está vivendo e nem se ligou. Sabe qual que é a graça de tudo? É que porque quando você avança, quando você vai além, vai chegar um dia da vida que você vai olhar para o problema de outrora que parecia gigante e vai rir porque é pequeno demais. Era grande quando você estava vivendo, mas depois que você passou e enfrentou, você olha e diz: por que eu chorei por isso? Por que eu sofri por isso? Por que eu perdi a paz por isso? E só vive um testemunho dessa maneira quem suportou a pressão sem desistir. Você compreende que, na verdade, a maioria das coisas da nossa vida, a gente só terá, de fato, argumento depois que passar e viver? Então, se você quer viver tudo que foi falado nessas mensagens, você vai ter que calcular o risco. A palavra diz: quem é que ao construir uma torre não senta para calcular o custo dela? Mas se for Deus que está chamando você para esta obra, entenda que haverá pressões que você vai ter que suportar. Algumas coisas são inerentes e inevitáveis, e uma delas é a pressão. Você quer casar? Quem quer casar, levante a mão. Quem já é casado, levante a mão. Há uma pressão aí, não é? Claro, quando você era solteiro, você só saía de casa. Quando você era solteiro, você só tomava decisão sozinho e ia de acordo com a tua cabeça. Mas agora você casou. Agora você não está mais sozinho, agora você decide junto, agora você tem a oposição dentro de casa às vezes. Mas foi você que escolheu, calculou o risco. E sabe por que tem casamentos que acabam? Porque quando foram casar, não calcularam aquilo que ia ter que ser deixado para trás. Tá cheio de homem que casou e acha que ainda é solteiro. Tá cheio de mulher que casou e ainda acha que é solteira. Tá cheio de gente que é funcionário e acha que é o chefe. Desculpa te falar, lindo, mas se você pensar com a cabeça errada no lugar certo, você vai perder a oportunidade que Deus está te colocando. Eu vi um vídeo agora, tal dos 30 desempregados contra o empresário. Irmão, que tristeza aquele vídeo. Que tristeza. Todo mundo é vítima.
Ai, eu sou vítima. Irmão, para com esse papo de vítima. Eu vou falar para você olhando no teu olho. Para com esse papo de vítima. Você não é vítima de nada. Você não é vítima de ninguém. A inveja não tem poder para te parar. O que dizem não pode paralisar a sua história. A pressão não é para roubar a paz de você, mas é para te tornar mais forte. É para te levar mais perto de Deus. É para extrair de você o melhor. É para levar você para o próximo nível. Então para de reclamar daquilo que Deus está mandando para te promover. E suporte a pressão sem desistir para desfrutar do que Deus tem para você no próximo passo. Senão a gente é vítima sempre e nunca vai viver o que Deus tem para nós. E aí eu vou falar uma coisa para você. Isso aqui é difícil, mas é a realidade. Dó das vítimas. Dó das vítimas. Só dó. Ai, porque eu sou assim porque é meu pai. Ai, eu sou assim porque é minha mãe. Ai, eu sou assim porque... Mas você não conheceu Jesus já, filho? Ai, eu sou assim porque fizeram isso contra mim. Mas você já não... E aí, irmão, vai sair dessa parada quando? Vai ficar colocando a culpa nos outros até quando? Essa é a parada que a gente precisa rápido, irmão. Porrada. A gente fica bom quando entra no campo de batalha sem desistir. E é só, rapidamente, é só isso eu preciso que você entenda. Se você quer viver o que Deus tem, aprenda rápido. Você vai ter que suportar pancada. Você vai ser traído, você vai ser abandonado, vão virar as costas para você, vão falar mal de você, vão julgar você, vão dizer que você está errado, vão chamar você de maluco, mas se você suportar tudo isso, você vence no final. Entenda rápido. Ah, mas eu tenho um passado e o meu passado me governou até agora. Se Jesus entrou na sua história, esquece tudo. A Bíblia diz que todas as coisas são novas, o passado ficou para trás, agora está na hora de viver o novo de Deus. Não seja vítima daquilo que colocaram na sua história, seja protagonista daquilo que Deus escreveu. Aí muda o jogo. É só mudar a cabeça. Ah, eu sou pobre porque... Não, irmão. Você é pobre porque você tem má administração. Você é pobre porque você tem raiva de dinheiro. Você é pobre porque você amaldiçoa aquilo que você não consegue. Você é pobre porque você não sabe se relacionar direito. Você não é pobre por causa dos outros. Você é pobre por causa de você. Eu não estou tirando... Entenda, alguém vai dizer, não, mas eu nasci na família. Aí que tá, lindo. Mas se a verdade do evangelho te alcançar, eu não estou pegando alguém que o Jesus não chegou, que a palavra não alcançou e com uma mensagem dessa... Não. Eu estou pegando alguém que já ouviu e está ignorando, dizendo, não. É uma escolha. Você está entendendo? Essa é a parada. Quando a gente sai da posição de vítima, a gente entra no campo da pressão. Porque é mais confortável no campo do vitimismo. No campo do vitimismo a gente não tem responsabilidade, os outros é culpado. Quando a gente é vítima, a gente não é o protagonista, a gente é, sabe, oh meu Deus, aconteceu sem eu saber. Agora quando você assume o protagonismo, automaticamente a pressão vem sobre você. E aí é o dia que você descobre o que você quer. Ou você quer ser vítima da sua história a vida toda, ou você vai aceitar que para crescer tem que ter pressão, que para viver o plano de Deus tem que suportar todas as fases, que para ir além você tem que fazer o que ninguém fez, viver o que nunca viveu, plantar o que nunca ninguém plantou, ou então você vai ficar a vida toda dizendo, ó céu, ó vida, ó azar. Entende? Deus falou com milhares. Deus já falou talvez com você centenas de vezes. E a nossa realidade talvez ainda não mudou, porque a gente não está disposto a suportar a pressão para o próximo nível. Eu queria pregar uns 50 minutos essa mensagem. Eu escrevi tanta coisa porque a gente vai olhando e vai vendo tudo. Mas eu queria resumir em 5 coisas. E eu escrevi aqui. Para você não esquecer. Quando a pressão vem sobre nós, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é quem nos chamou. E quem nos chamou é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Você vai ter que suportar o peso de ser chamado de insignificante antes de ser relevante. Você vai ter que aprender a experimentar o desprezo antes da honra. Você vai ter que enfrentar as batalhas antes de obter uma grande vitória. Você vai ter que ser perseguido
antes de começar a caminhar longe da sombra daqueles que te perseguem. Você vai ter que viver na miséria. E eu não estou falando de dinheiro. Antes de ter autoridade e graça para entrar num palácio sem perder o seu coração. Ou seja, as pressões da vida que Deus nos permite passar e entrar não são para nos paralisar, mas são para nos promover para os próximos níveis que Ele tem para nós. Eu quero declarar que o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. É muito maior do que te contaram. Mas para viver, você vai ter que ser forte e resistente. Porque antes do dia bom chegar, o dia mau vai parecer uma eternidade. E quanto antes a gente amadurece e aprende, mais reto a nossa vida se torna. Escrevi uma última coisa. O azeite é feito prensado. Para se extrair o melhor azeite, você precisa prensá-lo. Vai melhorar. Quando aquele líquido escorre, aquele líquido é valioso. Eu vou parafrasear. O que Deus vai extrair de você, depois dessa pressão que você está vivendo, será valioso e extraordinário. Será lição e inspiração para aqueles que precisam de caminho. Será um norte para aqueles que querem desistir, mas começará na prensa. E antes que você se empolgue, que eu preciso te falar o que disse na primeira mensagem. Aqui repousa algo que dá para terminar. A pressão, ela nunca vai acabar. Davi chegou no palácio e agora a pressão dele não era mais o gigante. Agora a pressão dele era o orgulho dele. A pressão, ela nunca acaba, ela só muda de nível. Ela só muda de fase. Ela só muda o alvo, mas a pressão nunca acaba. Quem vive de uma experiência do passado e acha que aquilo foi suficiente para nortear toda a sua história, bate na premissa de que azeite bom é azeite novo. Eu vou melhorar. O vinho, quanto mais velho, melhor. O azeite, quanto mais novo, melhor. Não, eu vou melhorar. Se você foi prensado há 10 anos atrás, saiu um bom azeite. Mas esse azeite não é suficiente para você continuar a sua caminhada. Como assim, David? É simples. A gente sai de uma prensa e entra em outra. A gente sai de uma prensa e entra em outra. Porque a gente nunca fica com azeite velho na botija. A gente sempre tem azeite novo na botija. A gente sai de uma prensa e entra na outra. A gente sai de um BO e entra no outro. Só que aquilo que para alguém é loucura, para a gente é próximo passo, próximo nível, próxima estação, próxima revelação que Deus tem, próximo caminho para se abrir. E alguém está olhando e dizendo, não compensa. Compensa sim. Compensa sim, porque quem suporta a pressão cresce, vai além, prospera, avança e faz tudo fazer sentido quando na presença de Deus a gente está. Eu estou convidando você agora a dar um próximo passo e calcular o risco daquilo que te implica. Lembra que eu sou um evangelista, não é verdade? Você lembra disso?
Pois é, minha função é chamar uma turma que está distante para a prensa. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente vai para a mão do oleiro. Vai para as rodas e é refeito e começa tudo de novo. Quando a gente não quer viver pressão, a gente sai das mãos do oleiro e tenta viver sozinho de acordo com a nossa vontade e o nosso bel prazer. Mas a gente se frustra nas nossas próprias escolhas. Eu tenho 2 perguntas para você. Primeiro, é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Mas hoje, você entendeu o risco, entendeu o que se perde e o que se ganha. E você está disposto a ir para as mãos do oleiro, ser quebrado, ser refeito, ser tirado todas as impurezas, para viver aquilo que Jesus tem para você. A segunda pergunta é para você que já viveu tudo isso, mas afrouxou, desistiu, não suportou, reclamou sobremaneira e abortou no meio da missão. Você nem estava no campo de batalha e saiu antes da guerra começar. Mas hoje, o Senhor Jesus está te chamando de volta. Volta, que Ele não te deixou. Volta, que Ele não te abandonou. Existe uma vida extraordinária em Deus para você viver. Mas você vai ter que aprender a suportar a pressão. 2 perguntas, 1 resposta. A primeira para quem nunca decidiu. A segunda para quem decidiu e logo depois desistiu porque não suportou. Está na hora de você voltar. Eu vou contar até 3. Se a sua resposta for sim para alguma dessas 2 perguntas, levante a mão. 1, 2, 3. Levante quem está tomando essa decisão, assuma o risco, levanta. Levanta quem está tomando essa decisão, assuma o risco. Ô David, vale a pena o tanto de confusão que você enfrenta, o tanto de gente que fala mal? Quem suporta a pressão, recebe a dádiva de ver com os olhos os frutos da escolha que tomou. E cada um que se levanta é a razão para que amanhã tudo continue. E eu quero declarar no nome de Jesus que uma nova estação está começando sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. No nome de Jesus, amém. Levante todo mundo, por favor. Ai, Deus maravilhoso. Só quem está tomando essa decisão, diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou com você de uma maneira extraordinária. Mas eu estou passando por aqui para falar para você algo muito importante. Deus nos deu um presente e esse presente agora está disponível para você. O nosso devocional, o Oi Deus Sou Eu de Novo. Um devocional de 365 dias de 2026. E é claro que você já pode começar a fazê-lo agora. Mas todos os dias, antes de qualquer coisa, eu convido você a começar o seu dia na presença de Jesus, orando com a sua Bíblia. E se você puder, com o nosso devocional, o Oi Deus Sou Eu de Novo. Todos os dias você vai acordar, vai abrir o seu dia, no caso, vamos sugerir, 10 de agosto.
Você está abrindo, então começa lá. Oi Deus, sou eu de novo. Hoje é 10 de agosto e eu preciso de uma palavra. E eu tenho certeza que a cada dia haverá uma resposta de Deus que vai alimentar e ajudar você. E para você adquirir, eu tenho um link disponível aqui abaixo do vídeo com frete grátis para todo o Brasil. Então, garanta o seu agora e Deus te abençoe. Meu Deus do céu! Não! Como que a gente faz agora para gravar em outra cidade? São Bernardo do Campo, tem que respeitar. Aleluia! Ei, olha só. Obrigado pelo amor que vocês estão me recebendo. Muito obrigado, tá? A mensagem de agora é sobre chegou a hora de virar a chave. Não, você não pegou. Eu vou falar de maneira profética. Chegou a hora de você voar tão alto, de você ir tão longe, de você viver o plano de Deus para sua vida. Eu quero declarar que essa mensagem vai sacudir você e você vai sair de uma vida natural para uma vida sobrenatural, aonde todos vão ver e vão dizer, é Deus que está na vida dele, é Deus que está na vida dele. Você não será, eu não quero me empolgar, deixa, calma. Eu quero que você entenda isso. Você pede o impossível, não, grava porque isso aqui é maravilhoso. Me irritei. Você pede o impossível, se prepara para o possível e se conforma com o raso. O negócio vai virar. Você vai pedir o impossível, você vai se preparar para o impossível e você vai viver a estação mais extraordinária da sua vida. Porque o Deus que você serve não é o Deus só das coisas comuns, Ele é o Deus do extraordinário, Ele é o Deus que vai além, Ele é o Deus que faz muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Mas para viver, não é só pedir, é se preparar. Tá entendendo? Então, você vai ouvir isso aqui de novo, pelo menos umas 3 vezes. A gente é assim, a gente pede o impossível, mas se prepara para o possível. É como se a gente começasse orando na dúvida. Se Deus não fazer, meu plano B já está preparado. Você está entendendo? Ah, meu Deus. Claro que antes de começar, esqueci. Antes de começar, tem 2 recados importantes. Primeiro é sobre a nossa associação evangelística. E eu nunca vou me cansar de falar isso para você. Sabe por quê? Porque todos os dias alguém tem sua vida transformada por conta daquilo que Jesus está fazendo através da nossa associação evangelística. Hoje, nós somos um sistema de capelania virtual, para além de todos os projetos, que tem um tempo de resposta de menos de 24 horas. Para você ter noção, a gente tem gente dentro da penitenciária, aconselhando, gente que iria tirar a própria vida. Uma palavra chegou na hora certa, no momento certo, salvou a vida, restaurou o casamento, mudou a história. E talvez isso você não sabe, porque isso não é o nosso marketing. Isso é a nossa obrigação. Mas você pode ser parte disso. E para você ser parte, como um doador, como um voluntário, como alguém que estende a mão e vai fazer isso ainda mais longe, todas as informações estão aqui abaixo. E eu conto muito com você. Eu sei que talvez em algum momento a nossa vida já te abençoou através dos nossos vídeos e eu conto com você para que você seja de uma certa maneira recíproco com aquilo que Deus está fazendo. Não estou pedindo nada para mim. Não é meu. É para a glória de Deus e milhares de pessoas serão alcançadas. Amém? E o último recado que eu quero dar para você é sobre o nosso vídeo. Curte o vídeo, comenta, compartilha. E antes de começar a gravar essa mensagem, eu perguntei aqui quem era solteiro. Irmão, vai que tá nos comentários desse vídeo a pessoa amada. Tem gente que já está com vontade de comentar aqui, ó. Ah, meu Deus, posta o vídeo logo. Deus vai fazer. Irmão, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você ama essa palavra. E lembre-se, toda a segunda-feira, sem falhar, tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. Quinta, também tem o Mentoria de Vida aqui no nosso canal. E no SBT, pro Brasil inteiro, 7:30 da manhã, tem o Bom Dia Esperança. E agora, vamos para a mensagem.
Eu sou apaixonado por essa palavra que eu vou ler agora. E o pastor Wagner, eu vou falar uma coisa para você. Todo mundo que vive o sonho, o plano de Deus e o projeto dele é chamado de doido em algum momento da história. Isso é fato. Todo mundo que vive o que Deus chamou ele para viver, em algum momento, ele vai ser taxado como doidinho da família. Ele vai parecer irresponsável em algum momento. Ele vai parecer ser inconsequente em algum momento. Todo mundo é igual. É só você ver na Bíblia. Deus deixou histórias perfeitas e imperfeitas aqui. Deus não escondeu de nós nenhum detalhe de erro e Deus não nos ocultou os acertos. Tá tudo aqui. Mas algumas histórias, elas nos constrangem, causam calafrio na gente. Aliás, parte de uma grande virada de chave na vida de alguém é um calafrio terrível na barriga. É o medo do desconhecido. É aquela angústia de não ter controle e só uma palavra. Então, no fim, a gente tem que decidir o que a gente quer. Ou a gente quer o calafrio constante, eu vou te falar que é constante. Nunca acaba. Viver o plano de Deus é ser surpreendido todo dia. É voltas e reviravoltas, é uma loucura. Mas é extraordinário. Ô irmão, confia. Pula que tá quentinho. Mas não se esqueça disso. Calafrio será parte. E às vezes será todo dia. Porque quando você sai do que você controla para viver o que Deus preparou, a primeira coisa que você perde é o controle. Então, vamos lá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo de número 19. Enquanto você abre, eu vou falar uma outra coisa para você. Para algumas coisas você precisará de companhia. E uma esposa certa e um marido certo é extremamente importante. E eu só estou falando isso para você porque a minha esposa está aqui hoje. E eu vou aproveitar para honrar ela aqui no nosso canal e nessa mensagem, para dizer que as loucuras que eu fiz na minha vida, pautados na palavra que eu recebi, quando contei o plano para minha esposa, com um frio na barriga gigante, ela nunca disse não dá. Ela sempre falou a mesma coisa. Se Deus falou com você, vamos para cima. Então, por que eu estou chorando? Eu nem comecei a pregar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 19. Assim ele partiu dali e encontrou Eliseu, o filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois diante dele, estando ele com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. E Eliseu, deixou os bois, correu atrás de Elias. Vai começar a dar ruim, tá? E disse: te peço que me dê um tempo. Me deixa beijar o meu pai e a minha mãe. E depois eu te seguirei. E disse: volta novamente, porquanto o que tenho feito a ti. E ele retornou novamente. E tomou uma junta de bois e a matou. E aferveu sua carne com instrumentos dos bois, as carroças. E deu ao povo,
E eles comeram. Então ele se levantou e foi atrás de Elias e ministrou a ele. Diz um amém. Elias não está vivendo algo pequeno. Elias está vivendo algo extraordinário. Elias é um homem cheio do poder de Deus. Lembra de Elias, que foi ameaçado por Jezabel? Lembra dele? Lembra, você lembra. Elias é um homem cheio de Deus. Mas um garoto aparece na história e diz: eu quero porção dobrada. Eu quero viver exatamente isso aqui. E ele não está se comparando, era o plano de Deus para ele. Mas ele está dizendo: eu estou preparado para aquilo que Deus está me chamando, mas eu quero ir além. Eu quero viver algo gigante. Só que quem está falando isso é um agricultor, com as suas juntas de boi. Eu estou sendo bem resumido para você. Mas um dia, Elias passa por ele e joga um manto sobre ele, num sinal de autoridade sendo passada, de uma unção sendo passada. E agora Eliseu tem que tomar uma decisão. Você queria? Queria? Sim. Então agora se posiciona. Querer não é o suficiente. Entenda rápido isso. Eu quero viver a vontade de Deus. Querer não é suficiente. Tá cheio de gente que quer viver a vontade de Deus, já passou dos 60 anos e não viveu nada ainda. Existe, tá tudo bem se você quiser existir nessa geração. Mas para quem quer viver a vontade de Deus, haverá necessidade de um posicionamento. E o que é o que chamamos de virar a chave? Que é você sair de um lado para o outro. É você dar ignição de maneira intencional naquilo que já estava em você, que já estava no seu coração, mas que você precisava se movimentar para viver. Na vida é exatamente assim para todas as coisas. Querer não é poder, já dizia a nossa mãe. Então, Elias joga o manto. Eu imagino o rostinho do Eliseu falando: my God, aconteceu, mas eu só preciso dar tchau para minha galera. Aí Eliseu vai, beija o pai e a mãe dele, porque ele vai ter que sair daquele lugar. Ele se despede, e aí ele pega, calma, para não entender errado. Ele contrata um terceirizado que vai cuidar das juntas de boi dele, que vai dar comida para os bois dele. Ele chama alguém e diz: dá manutenção nas juntas de boi, para que elas não estraguem. E a pergunta: por que, Eliseu? Porque se eu precisar voltar, estará tudo me esperando. Se não der certo o que Deus tem para mim, o meu plano continuará de pé. Fala para quem nunca leu, diga: só que não. Eliseu é maluco, irmão. Eliseu é doido da cabeça. Eliseu só tinha um manto e mais nada, mas era suficiente para ele tomar a maior decisão da vida dele. Elias, é nós. Voltou para casa, beijou o pai e a mãe, queimou as carroças, matou os bois e fez uma festa para todo mundo para se despedir. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava criando provas contra ele. Quando ele chama toda a comunidade para comer do boi queimado com a carroça, ele está dizendo: esse lugar não é mais meu e agora eu não preciso mais disso. Ele está dizendo para todo mundo: eu confio no que Deus tem para mim e agora vocês são prova viva da decisão que eu estou tomando. Não haverá mais bois para mim, não haverá mais juntas em carroças, porque agora eu estou indo para a próxima estação da minha vida.
Ninguém pegou, eu vou dizer de novo. Para você viver exatamente o que Deus tem para você, em algum momento você vai ter que virar a chave. E virar a chave é desconectar com a estação anterior, é quebrar as pontes com o passado, é destruir os vínculos que te prendem na realidade anterior e deixar provas contra você dizendo e deixando claro, isso aqui não é mais a minha realidade, eu estou indo para o centro da vontade de Deus. Sabe o que a gente faz? É completamente diferente. A gente quer viver a vontade de Deus, mas a gente ainda está com o nosso plano guardadinho na gaveta. A gente quer viver o que Deus tem para nós, mas a gente não abre mão do lógico, porque a gente quer planilha, a gente quer estar no controle. E essa é a loucura, porque a gente não quer passar vergonha, a gente não ousa viver o que Deus tem, porque a gente está preocupado com o que alguém vai dizer, a gente não está vivendo o que Deus tem para nós, porque o que vão pensar, o que vão dizer, que loucura. E essa é a vibe da história. Ou você se posiciona e passa vergonha no começo para ser honrado por Deus no final, ou seja honrado por aqueles que não tem nada a ver com a sua história, vive a vida para sempre igual, e daqui a 10 anos a gente se encontra na beirada do caminho e você estava viver a mesma coisa. Não, irmão, eu sou um Deus de ideias criativas. Vou falar de novo para você, eu sou servo de um Deus de ideias criativas. Todas as vezes, olha que português maravilhoso. E eu não vou nem cortar, eu vou deixar, eu vou corrigir para não ficar feio. Todas as vezes que eu pensei que havia acabado e esgotado o plano, Deus apareceu com uma nova ideia. Não, você não glorificou, eu vou declarar isso sobre você então. Ei, lindo, todas as vezes que você pensa que o plano de Deus esgotou para a sua vida e que você chegou no lugar desejado, saiba, Deus sempre tem uma nova ideia, mais assustadora, mais extraordinária, mais apavorante. O frio na barriga nunca vai passar, porque todo lugar que você pensa que é o fim, Jesus só está chamando de começo, e sempre tem uma coisa nova. Por isso que o salmista vai dizer, vivendo pois porém em novidade de vida. Quando você vive com Cristo, lindo, você não tem como saber o amanhã, porque sempre é novo, sempre é maior do que você planejou, sempre é mais extraordinário do que você imaginava. Você pensa, nossa, acabou. Deus olha e diz, tem mais, eu tenho mais coisas para você, mas lembre-se, só acontece quando você queima as carroças, corta o vínculo com as coisas que te prendem no passado, porque senão você vai ouvir, você vai ver, só que nunca vai experimentar. E a maior dor da vida é saber que Deus poderia ter feito algo sobrenatural e não ter o testemunho para contar daquilo que você sabia que Ele iria fazer. Sabe a diferença do remorso e do arrependimento? É porque o remorso não tem o que fazer, porque o tempo já passou. Arrependimento, a gente se arrepende, pede perdão e às vezes conserta. O remorso é o atraso do arrependimento. A pior coisa da vida de alguém é ser frustrado no final, de saber que perdeu tempo, que poderia ter vivido outra história. Sentar com os netos no chão da casa e não ter algo incrível para contar, ou ser aquele que diz, podia ter acontecido. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse ouvido a voz de Deus? E se eu tivesse me movido em direção à palavra dele? E o discurso de quem não crê de fato é sempre o se eu tivesse acreditado. Será que não poderia ser diferente? Não é uma loucura pensar que a nossa vida passa muito rápido? Eu olho para os meus filhos. Hoje eu coloquei o João e o Noah um no lado do outro. Tirei uma foto. O João já está quase do meu tamanho. Ontem eu fui deitar com o João. Abracei ele assim de conchinha na cama. Eu falei, filho, o meu pé está encostando no teu pé. Você está muito grande. E ele, super orgulhoso. Mas ontem ele era um pedacinho de carne. E anteontem ele era um sonho distante. É doido de imaginar que dias atrás a gente estava pedindo dinheiro pro pai e pra mãe para ir na lanchonete. Não é incrível saber que daqui a alguns dias nossos cabelos estarão mais brancos. A gente vai estar vivendo talvez uma outra realidade. Mas sabe qual é a dor? É chegar no tempo, mas não chegar na estação. Vou ser mais específico. Você avança no tempo, mas não avança na estação.
Você envelheceu, mas o plano de Deus ainda está lá atrás do começo. Por isso que quando o apóstolo Paulo escreve, jovens, vocês são fortes. Ele está dizendo para a gente, aproveita enquanto você tem vigor e chance. Que depois o cálculo é muito mais difícil. Entendeu? A hora de viver é agora. E eu sei que talvez alguém já se sente atrasado. Então deixa eu te falar, lindo, não existe nenhum horário para ninguém começar a viver o plano de Deus. Mas o problema é que a decisão necessária, ela vai te constranger a ousar de uma maneira que talvez você nunca ousou. E esse é o ponto. Eu não queria te sacudir dessa maneira, mas eu preciso ser bíblico com você. Todo mundo que viveu algo extraordinário tomou decisões ousadas. E no nosso tempo até é ruim falar isso, e é uma mensagem perigosa, porque alguém pode fazer loucura. Não, eu não estou chamando você para fazer algo que Deus não te chamou, que você não tem a ciência da voz de Deus. Não estou falando para você se endividar, não estou falando, não, irmão. Cuidado com esses malucos de internet que tentam colocar a palavra na nossa boca. Hoje, enquanto eu conversava com o Senhor, eu falei com Deus, eu tenho que tomar cuidado com essa mensagem. O Senhor falou comigo, mas é perigoso, porque quando você encoraja alguém a sair do normal para o sobrenatural, você tem que ter alguém te esperando no destino. Senão você vai chegar sozinho, vai se arrepender e vai se desesperar. A pior coisa na vida é você dar um all-in aonde Deus não te chamou. Entende do temor? Aí eu falei com o Senhor e anotei algumas coisas. A primeira coisa é discernir o chamado. É discernir a voz. Que às vezes o nosso problema não está nem na decisão necessária, mas em quem está nos chamando. Porque quantas vozes nos dominam? A voz da imprudência, a voz do mau conselho, a voz do desânimo. Tem muitas vozes, mas a voz de Deus ela é única. Então para se lançar de uma maneira ousada, você precisa da voz de Deus te chamando para esse lugar. Para andar por cima das águas, tem que ter Jesus andando dizendo, vem. Não é sair na loucura de dentro do barco. Mas aqui que está o negócio. É que a maioria de nós já teve essa chamada. Já teve essa voz. Mas a gente ainda está protelando. A gente está dizendo, ano que vem. Um dia eu vou estar pronto. A gente tem umas loucuras na nossa cabeça, irmão. Eu sou um evangelista. Meu chamado é convidar as pessoas para conhecer Jesus. Eu prego sobre Jesus, apresento Jesus, faço apelo. E as pessoas falam, yes, eu aceito Jesus. É a minha vida. Eu amo a minha vida. Mas tem uns doidinhos que dizem, não. O dia que eu for bom, eu aceito Jesus. Eu fico com uma dor. Porque, irmão, nós nunca vamos ser bom. A gente é tudo vida louca. A gente é problemático, irmão. A gente acorda querendo uma bicicleta, dorme querendo casar, a gente é indeciso, a gente reclama, a gente muda toda hora. Por isso que Deus precisa estar na nossa história. A gente não muda para que Ele entre, a gente deixa Ele entrar para que Ele mude todas as coisas. Então tem gente dizendo, não, um dia que eu estiver pronto. Não, irmão. Você só precisa de uma palavra. Lançou o manto, queima as carroças na hora. Taca fogo no tudo. É doideira, mas eu poderia contar 1 milhão de testemunhos, mas eu seria muito pessoal. Eu prefiro, ser só bíblico com você hoje. Escute bem, quando Elias lança o manto, é a direção que Eliseu precisava. É isso. Um homem de Deus, testado e aprovado pelo fogo da presença do Eterno, lançou o manto. Agora a decisão é dele. Então a primeira coisa para a gente se lançar é ter uma decisão, uma palavra. Não se mova sem palavra. Não se mova pela loucura, não se mova pela... Não. Palavra tem que ter uma direção clara. Ah, David, não tenho ainda. Então ora por isso, só por isso. Mas no dia que tem a palavra, você vai ter que se posicionar. Passo 2, eu escrevi. Para não ousar, esquecer e deixar perigosa a mensagem. Passo 2, romper com o passado. Que foi o que Eliseu fez. Ele queimou as carroças. Sabe o que ele está fazendo? Ele está arriscando o plano B da vida dele. Ele está dizendo, Deus, eu não preciso de mais nada se eu estou indo para a direção que o Senhor tem para mim. O problema nosso é que às vezes a gente até tem coragem para se posicionar. A gente só não tem coragem de se desfazer. A gente não tem ousadia o suficiente para rasgar da nossa página da vida aquilo que a gente chama de segurança. Entende a loucura? E é isso. Abraão, sai da tua terra.
e eu te mostrarei. Abraão era rico, saiu de um lugar para lugar nenhum, mas tinha uma palavra. Já parou para pensar a loucura de Abraão? Sai e vaza daí. Mas para onde? Eu vou te mostrar. Eu sei que é difícil isso, porque a gente gosta do controlezinho na mão, a gente gosta, mas aí que o negócio conflita aqui. Tem vidas que cabem no planejamento, tem vidas que cabem na planilha, mas quando Deus entra, a regra confunde, o jogo muda, porque não dá para explicar o milagre dele. Se não é graça de Deus, o que é? Se não é graça de Deus, o que é? Você vê um improvável vivendo um extraordinário. Gente que saiu do nada e de repente Deus está usando e honrando. Está vivendo algo extraordinário. Você olha para a vida dele e não tem nada que combine. E aí você pergunta para ele, o que você fez? E ele diz, eu ouvi uma voz, Deus falou comigo. E aí é o Eliseu, eu queimei as carroças. E eu estou vivendo sobrenatural agora. Irmão, Eliseu abriu o Jordão, o machado flutuou, se tornou um dos maiores profetas da geração dele. Mas minutos atrás era só um agricultor arando o campo. Essa é a loucura da vida. A confusão acontece quando alguém que não era provável vive o sobrenatural por conta de uma decisão baseada na palavra de Deus. Você entende? Então agora em queimar as carroças. 3. Tornar a fé pública. Criar provas que te impeçam de voltar. O ser humano, ele é interessante. Isso é sociologia básica. Sabe por que alguém, quando quer fazer um projeto de emagrecimento, coloca a foto dele do antes? Porque se mais gente vê, ele fica encorajado para postar o depois. Se ninguém saber, irmão, a dieta acaba na terça-feira. Ele começou no domingo, isso é o ser humano. Se ninguém saber, eu estou de dieta. Aí, irmão, ele está de dieta, mas ninguém sabe, entendeu? Ninguém sabe. Aí na segunda-feira, irmão, ele está lá resistente, glória, vamos vencer, Deus é fiel. A terça-feira mas ninguém sabe, o que ninguém sabe não dói. Quando vê, irmão, o pau já torou, comeu o que não era para comer, entende? Irmão, sabe que eu vou falar uma coisa, Dave. Para algumas coisas eu preciso colocar Deus na parada. Como assim? Eu tenho que colocar um jejum, um propósito. Se eu não colocar Deus no negócio, eu me auto-saboto. Eu falo, tá tudo bem. Aí falei que para Deus, eu prometi. Irmão, isso é uma coisa que é um senso de autocontrole. Se eu não colocar Deus no lance para eu ter sobriedade de resistir até o final, eu não consigo. Eu até tento, mas aí eu olho para mim e falo, não vai dar nada. Entendeu? Agora, se eu coloco Deus no negócio, irmão, aí mexeu com a parada que me pega. Se eu falar alguma coisa, eu vou até o final. Eu estou agora, novembro, eu quero fazer um projeto, um propósito com o Senhor de 31 dias. Público, 360. Não é para vender nada, mas eu quero transformar algo que é um desejo numa prática habitual. Logo vocês vão saber, os curiosos. E eu sei que se eu não fazer assim, eu não consigo. Quando o Eliseu faz o jantar para todo mundo, imagina o papo na mesa. O que é isso aí que nós estamos comendo, Eliseu? Isso aqui era os boi. Uai, você não tem mais boi então? Não. E essa lenha aí, tá com uma cara de junta? Era a junta dos boi. Não tem mais? Não. Não é a carroça também? Não, tudo. Você não tem nada para vender? Não é LX? Nada. Foi tudo no fogo. Mas por que você fez isso, Eliseu? Porque eu virei a chave. Deus está me levando para uma nova estação e aquilo que ficou para trás não serve mais para mim, agora é novo. E por último, não olhe para trás. Não olhe para trás. Eu estava lendo uma história, deixa eu lembrar o nome do homem aqui. Cadê o nome dele? Achei. Hernán Cortés, um explorador espanhol.
chegou no México com 16 navios para conquistar o México, para dominar. Quando chegaram na praia, antes de ir para o território inimigo, ele falou para os soldados: queimem todos os navios. E os soldados falaram: por quê? Nasce aqui uma expressão, burn the ships. Queime tudo, queime os navios. E aí os soldados falaram: por quê? Como que a gente vai embora? Aí ele falou: nós só sairemos daqui no navio dos nossos inimigos. Você não pegou, eu vou falar de novo. Quem está vivendo a vontade de Deus não conta com o erro, não conta com o fracasso, não se prepara para o pior, pelo contrário, ele se reveste de uma fé sobrenatural e ele está vivendo numa frequência que não dá para entender. Está dando errado para todo mundo, mas ele está dizendo: vai dar certo, Deus é comigo, Ele não vai me abandonar, Ele vai estar em todos os processos até o final. E alguém está dizendo: e se não der certo? Ele está repreendendo, dizendo: vai dar certo, porque quem me chamou é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele me prometeu. E o destino que Ele me chama, Ele já me espera nele. Para onde nós vamos? Se a gente ter que sair, vai ser no navio dos inimigos, porque nós não temos mais para onde voltar e no que voltar. Olhar para trás é perigoso. Isso já está lá em Gênesis. Quando o povo sai, a Bíblia diz que Deus manda eles pelo caminho mais longe, para que não tivesse como olhar para trás e desejar a volta. É como se Deus estivesse dizendo: vive a nova estação sem saudosismo do que aconteceu antes. Você entendeu? Não é para ter saudade. Não é para ficar preso. É para viver de fato. E eu concluo dizendo para você que quando você entra nessa expectativa de realidade de vida, você muda a maneira de ver as coisas, muda a maneira de ver o Senhor. Porque nada é mais pedagógico do que depender de Deus. Deus está chamando você para depender dele de maneira total e integral. Deus está chamando você para virar a chave da sua história, para entregar tudo aquilo que você pensou que era razoável na mão dele e viver o extraordinário que ele já tem para você. Mas para que você viva, você vai precisar queimar as carroças, você vai ter que eliminar os planos de volta para poder viver exatamente aquilo que ele tem para a sua história. E se você ter coragem para se lançar na vontade dele, se prepare para viver a estação mais poderosa da sua história. E eu quero declarar que nada vai te faltar, nada vai roubar a tua paz. O frio da barriga vai ser constante, mas não será suficiente para te parar, porque o Deus que te chamou é fiel para te acompanhar a cada passo da jornada que Ele propôs para você. Não faltará nada. E Ele guardará você até que a promessa se torne o solo firme que você vai pisar. Em nome de Jesus. Amém. Cadê Eliseu? Eliseu já está em outra vibe, irmão. Eliseu já é um profeta. Eliseu já está vivendo o extraordinário. A pergunta para você é: cadê você daqui uns dias? Aonde você estará daqui a alguns meses? Ei, lindo! Há uma palavra de Deus sendo gerada no teu coração agora. Se você quiser receber, recebe. Mas Deus não colocou essa palavra no meu coração à toa. Não importa quanto tempo você demorou para ouvir essa mensagem. Só importa que você está ouvindo ele na hora certa, no momento certo, e você vai viver. Você quer que eu seja
profético naquilo que eu vou dizer aqui. Você está andando e Deus chamou você para voar. Você está andando e Deus chamou você para correr. Você está vivendo uma vida e Deus tem algo muito mais extraordinário para você. E a pergunta aí, por que não estou vivendo? É porque você não está crendo de maneira plena e completa. Você ainda está apegado com as coisas do passado que te prendem. Mas veja, se Deus tem tudo isso para você, só há uma coisa a se fazer. Solta o controle. Deixa Deus controlar todas as coisas. Deixa a voz dele guiar você no meio da sua história. Deixa o plano dele ser de fato o script daquilo que você vai viver na sua vida. Porque se você viver isso, tenha certeza, não haverá arrependimento, não haverá dores. E quando eu digo dores, não são frustrações dos caminhos. Não, é que não haverá frustração. Porque se você obedecer, se você o ouvir e ir em direção à voz dele, você vai viver o que ele tem para você e ponto. Nosso problema sempre é o que vão dizer, o que vão pensar, é grande demais para mim. E Deus está olhando para você e diz, o teu problema é, se você confiasse mais em mim, já estaria vivendo outra estação da sua história. O teu problema é, você acha que é mais inteligente do que eu. O teu problema é que você acredita saber mais sobre o futuro do que eu. Enquanto você não entender que Deus tem um controle completo da história e que quando Ele chama, Ele se responsabiliza, você vai continuar andando ao invés de voar, andando ao invés de correr. Então, lindo, chega, vira a chave. Deus não é mais o que eu quero, é a tua vontade que eu desejo para minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Jesus? Aonde? Quando? Só nos chamar. Não iremos temer, não iremos vacilar, não iremos duvidar, iremos crer. Queremos viver o que o Senhor tem para nós. Queremos romper com lugares, queremos romper com limites, queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Jesus, toma a direção da nossa vida. Não nos deixa, Senhor, viver uma vida que nos cause remorso no final. Mas uma vida, Senhor, que te glorifique de maneira sobrenatural, extraordinária. Nos leva para uma estação diferente. Nos leva, Senhor, se o Senhor nos chamar, queimaremos os bois, as carroças, beijaremos os nossos pais e correremos na direção da tua voz para viver exatamente aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou com você de uma maneira extraordinária. Mas eu estou passando por aqui para falar para você algo muito importante. Deus nos deu um presente e esse presente agora está disponível para você. O nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo. Um devocional de 365 dias de 2026. E é claro que você já pode começar a fazê-lo agora. Mas todos os dias, antes de qualquer coisa, eu convido você a começar o seu dia na presença de Jesus, orando com a sua Bíblia. E se você puder, com o nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo. Todos os dias você vai acordar, vai abrir o seu dia, no caso, vamos sugerir, 10 de agosto. Que você está abrindo, então começa lá. Oi Deus, sou eu de novo. Hoje é 10 de agosto e eu preciso de uma palavra. E eu tenho certeza que a cada dia haverá uma resposta de Deus que vai alimentar e ajudar você. E para você adquirir, eu tenho um link disponível aqui abaixo do vídeo com frete grátis para todo o Brasil. Então, garanta o seu agora e Deus te abençoe.